Olá! Bem-vindo ao canal Fé e Lei da Atração. Acredito de coração que este conteúdo vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal, mental e espiritual. Quando você ouve o áudio e ler o livro impresso, seu subconsciente absorve o conhecimento de forma mais efetiva, por isso recomendo que compre o livro físico. Ao comprar o livro impresso, você estará honrando o autor. Na descrição do vídeo você encontra o link para comprar o livro físico. Acredito também de coração que Deus te fez para ser feliz. Recomendo que você faça treinamentos e invista na profissão mais bem paga do momento, dessa forma você vai conquistar a tão sonhada liberdade financeira e liberdade geográfica. Deixei na descrição deste vídeo o link do treinamento que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Você merece ter liberdade financeira e liberdade geográfica. Se você gostar e quer que este conteúdo também ajude as outras pessoas, compartilhe em suas redes sociais. Você também pode colaborar com a divulgação simplesmente deixando seu like e clicando no gostei. Se você quer ajudar com o crescimento do canal, inscreva-se e também ative todas as notificações e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. E não esqueça de deixar aqui nos comentários qual o próximo livro você gostaria de ouvir aqui no canal. Te desejo paz, felicidade, harmonia, prosperidade e muito sucesso. Deus te abençoe. 8. Como utilizar a força mágica do telepsiquismo? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, nosso subconsciente. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Quando estava escrevendo este capítulo, recebi um telefonema de uma senhora de Nova York que havia lido a magia do poder extrasensorial e praticado as técnicas de meditação descritas nessa obra, com resultados maravilhosos. Contou-me que na noite anterior estava dormindo profundamente quando o falecido marido apareceu e lhe disse para acordar imediatamente e fechar o gás antes que ela e o filho morressem asfixiados. Ela acordou, e sentiu imediatamente um cheiro muito forte de gás. Despertou o filho e abriu as janelas. Se tivesse continuado dormindo, ela e o filho dificilmente escapariam vivos. Toda noite, antes de se deitar, ela costumava recitar o Salmo 91, a grande prece de proteção, e seu subconsciente deve ter dramatizado uma imagem do marido falecido, sabendo que ela obedeceria imediatamente a seu aviso em vez de considerar a visão como um mero sonho. O subconsciente sabe o que faz. A mulher me garantiu que se tratava do marido falecido, mas nada morre no universo. A flor que desabrocha um dia desabrocha para sempre. Estamos constantemente em comunicação com todos os seres que já viveram ou estão vivendo, porque existe uma mente que é comum a todos os homens. Mesmo que você receba uma mensagem de outra pessoa, é o poder infinito do subconsciente que está transmitindo a mensagem. Estamos sempre imersos em uma única mente universal, e acho que nosso maior engano é pensar que estamos dentro de um corpo. Nosso corpo está em nós como uma ideia, e teremos corpos até o infinito. Não podemos nos imaginar sem um corpo. Na verdade, isso seria impossível. Na próxima dimensão da vida, nosso corpo simplesmente oscilará com frequências mais altas. Porque a oração piorou as coisas. Uma senhora me contou que tinha um problema jurídico e rezou para que a situação fosse resolvida a contento, mas as orações apenas pareciam tornar as coisas piores. Na verdade, ela estava colocando todos seus temores e ansiedades em posição de destaque, portanto, cada vez que rezava ficava ainda mais perturbada. Devia saber que o subconsciente amplifica todas as nossas convicções. Depois que conversei com ela, a senhora modificou sua atitude e passou a afirmar o seguinte: não estou sozinha. Deus mora em mim e sua sabedoria traz uma solução divina pelos caminhos que não posso compreender. Estou disposta a aceitar a solução que a sabedoria infinita me oferecer. Ela manteve uma atitude de serena expectativa, e sempre que se sentia ameaçada por pensamentos negativos afirmava para si: existe uma solução divina. É Deus em ação. Depois de alguns dias, seus temores se desvaneceram como que por encanto e então teve uma profunda sensação de paz. Seu parente, que estava contestando o testamento na justiça e que havia mentido deliberadamente ao juiz,
desistiu repentinamente da ação e poucos dias depois passou tranquilamente para outra dimensão enquanto dormia. Nossa mente consciente é incapaz de prever o modo como nossas preces serão atendidas, pois os processos do subconsciente transcendem o intelecto. Ele obteve a resposta em um sonho. Um corretor de imóveis que conheci estava interessado em fazer um vultoso investimento em outro estado. Toda noite, antes de dormir, ele rezava pedindo orientação divina. Um dia, depois de visitar a propriedade que estava interessado em adquirir, teve um sonho no qual o hexagrama 33, retirada, dos segredos do I Ching apareceu e lhe disse: não é hora de avançar. Ele seguiu o conselho, e tomou a decisão mais acertada, pois mais tarde veio a saber que havia criminosos envolvidos na transação. O motivo pelo qual o subconsciente lhe apresentou o hexagrama retirada foi sem dúvida o fato de que ele havia lido recentemente Os Segredos do I Ching, um livro que escrevia a respeito dos significados bíblicos e psicológicos dos 64 hexagramas do I Ching, ou Livro das Transmutações, traduzido por John Blofeld. Tudo o que fiz foi dar os significados dos hexagramas em linguagem moderna, cotidiana. Aparentemente, o subconsciente do corretor resolveu lhe responder de uma forma tal que ele imediatamente compreendesse e obedecesse. Sua prece foi respondida de uma forma estranha. Certo domingo, há pouco tempo, depois de uma de minhas conferências no Wilshire Bell Theatre, em Los Angeles, onde tenho pregado nos últimos 22 anos, uma mocinha me contou uma história muito interessante. Ela estudava psicologia e religião comparativa na universidade local e me disse que estava pensando em se dedicar ao ensino das leis mentais e espirituais. Como não estava totalmente certa de sua vocação, costumava rezar pedindo uma orientação. Um dia, teve um sonho muito interessante. Eu lhe apareci nesse sonho e apontei para o hexagrama 30, dos segredos do I Ching, que é chamado de Li Beleza Radiante, Fogo. No sonho, ela leu claramente a frase seguinte, que aparece na interpretação desse hexagrama: porque a luz de Israel virá a ser como fogo. Isaías, capítulo 10, versículo 17, fogo na Bíblia e no I Ching quer dizer iluminação, ou a suprema inteligência do nosso subconsciente, que nos revela tudo o que precisamos saber e nos ajuda a transmitir essa luz para os outros. Quando acordou, a moça consultou o livro, e as palavras que havia visto no sonho coincidiram exatamente com o que leu nos segredos do I Ching. E pensou: a resposta está certa e é isso mesmo que vou fazer. Ela sabia que muitas vezes o subconsciente nos fala por símbolos. Minha figura no sonho simbolizava a verdade, e hoje em dia ela é muito feliz em seus novos estudos. Sendo uma estudiosa do I Ching, o sonho teve um grande significado para ela e a deixou muito satisfeita. Ele faz da oração um hábito. Quando eu discutia sobre oração com um estudante chinês no Havaí, ele me contou que sua técnica de oração se baseia no companheirismo espiritual. Ele conversa frequentemente com seu eu superior, é capaz de manter usualmente o que chama de colóquios ou pequenas entrevistas entre sua mente consciente e a presença divina. Ele costuma dirigir-se ao eu superior mais ou menos assim: Pai, vós sois infinitamente sábio. Revelai-me as respostas, guiai-me em meus estudos e dai-me sabedoria e compreensão. Existem ocasiões, disse-me ele, em que consegue prever todas as perguntas que serão feitas em um teste, de modo que não tem problemas nos estudos. Uma vez ouviu uma voz interior recomendar-lhe que estudasse o I Ching, o livro das transmutações, conselho que ele seguiu, com grande proveito. Uma senhora muito rica que morava em uma das ilhas lhe pediu para interpretar o I Ching. Ela queria saber: será que devo fazer a cirurgia que me recomendaram? E recebeu como resposta o hexagrama 30 Beleza Radiante, Fogo. A interpretação dizia: criação de vacas, boa sorte. O rapaz explicou a ela o significado da vaca, um simbolismo chinês. A vaca é um animal manso que necessita de constantes cuidados. A frase quer dizer que teremos boa sorte se cuidarmos das vacas, subconsciente. E explicou que ela estava cheia de ressentimentos e hostilidade. A mulher fez uma lista de todas as pessoas que lhe desagradavam e desejou felicidade a todos. Também se perdoou por abrigar pensamentos e emoções destrutivas. Enchendo o subconsciente, criando as vacas, de ideias positivas, ela ficou totalmente curada e, como recompensa, presenteou o chinês com $5.000. Ninguém pode improvisar caráter. É preciso contemplar as verdades eternas, e, ao fazê-lo, nós nos tornamos o que contemplamos em pensamento,
palavras e obras em todas as fases de nossas vidas. A prece também é o desejo de seu coração. Se você estiver doente, deseje saúde; se for pobre, deseje riquezas; se estiver com fome, deseje comida; se estiver com sede, deseje água. Se estiver perdido na floresta, deseje encontrar o caminho de volta. Deseje realizar seu potencial e encontrar seu verdadeiro lugar na vida. Seu desejo é o impulso da vida dentro de você, sempre a lembrá-lo de que existe um vazio em sua vida que é preciso preencher. Se você é um inventor, deseje que sua invenção seja patenteada e lançada com sucesso no mercado. Deseje ser amado, querido, necessário e útil à humanidade. O desejo é a causa de todos os sentimentos e ações. É o princípio da vida procurando expressar-se através de você. O desejo é a vida procurando demonstrar de alguma forma o que até então existia apenas como uma imagem em sua mente. O desejo é a força que move todas as coisas, é o princípio de movimento do universo. Não se esqueça de que o desejo existe para ser atendido. Desejo e realização podem ser assimilados a causa e efeito. A Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de agir certo, pensar certo e viver certo, de acordo com a regra de ouro e a lei do amor. Ela resolveu ser um canal para Deus. Há alguns meses, recebi uma carta de uma atriz inglesa que estava desempregada fazia algum tempo. Todas as portas pareciam fechadas para ela. Sugeri-lhe que estabelecesse uma relação direta com a presença infinita de seu subconsciente e deixasse a presença divina orientar suas ações. Ela se dirigiu ao eu superior, afirmando: submeto-me à inteligência infinita de meu subconsciente e sei que Deus me traz harmonia, realização, beleza, retidão e atividade. Tenho consciência de que preciso me tornar um canal aberto para a sua vida, amor, harmonia e criatividade. Logo depois que adotou essa nova atitude mental, foi convidada para trabalhar em um filme na França e em outro na Itália. Hoje em dia, trabalha na televisão em Londres. Todas as portas se abriram para ela. O medo, a ansiedade e o excesso de tensão estavam bloqueando tudo de bom que lhe estava reservado, como acontece quando você pisa na mangueira enquanto está regando o jardim. Rezar é também ouvir, isto é, devemos ouvir a verdade e ter certeza de que Deus, que nos deu um certo talento, também nos proporcionará a oportunidade para expressá-lo. Devemos abrir a porta de nosso coração e deixar que a vida divina nos envolva, conscientes de que é tão fácil para Deus se tornar harmonia, saúde, paz, abundância e amor em nossa experiência como é se tornar um tufo de grama ou um cristal de neve. Como a oração curou uma arritmia cardíaca. Enquanto eu estava escrevendo este capítulo, uma mulher me telefonou do consultório de um cardiologista, dizendo que o médico tinha certeza de que seu coração estava bem e que sua arritmia era puramente emocional. A mulher estava obcecada com a ideia de que alguém estava praticando magia negra contra ela. Mais tarde, a mesma pessoa me visitou e lhe expliquei que estava dando poder aos outros e que o único poder é o Espírito vivo, uno e indivisível, que nada pode se opor à sua onipotência e onisciência, e que eram seus próprios temores que a estavam prejudicando. Sugeri-lhe que repetisse o Salmo 27 até que suas falsas ideias a abandonassem. Em menos de uma semana, a arritmia havia passado. Ela havia repetido as grandes verdades do Salmo até que seu subconsciente aceitou a verdade, deixando-a livre. Para entender o funcionamento dessa técnica, basta ter em mente uma simples imagem. Pense em uma garrafa contendo água barrenta e se imagine enchendo-a com pequenas gotas de água pura e cristalina. Se você continuar a tarefa por tempo suficiente, a água da garrafa acabará por ficar completamente limpa. Não se esqueça. Nosso subconsciente procura sempre nos proteger, mas precisamos estar atentos a seus conselhos, intuições e impulsos. Muitas vezes, a resposta de um problema sério nos é dada em forma de sonho. Uma mulher sonhou com o falecido marido, que lhe avisou que o gás estava ligado. Essa foi uma dramatização do subconsciente, em resposta à sua prece de proteção usando o Salmo 91. 2. Quando você rezar, não coloque todos os seus temores e ansiedades no centro de sua atenção. Concentre-se na solução, certo de que a sabedoria do subconsciente revelará a resposta de alguma forma. Mantenha uma atitude mental positiva. Quando sentir medo, afaste os temores com a fé em Deus e nas coisas boas da vida.
3. É uma boa prática orar regularmente pedindo a orientação divina em todos os seus empreendimentos. Se você estuda a Bíblia ou o I Ching, muitas vezes seu subconsciente responderá com uma frase dos provérbios ou lhe dará um hexagrama com a resposta exata. 4. Uma estudante recebeu em sonho o hexagrama 30 dos segredos do I Ching como resposta à pergunta: devo estudar as ciências da mente? A interpretação do hexagrama era a seguinte: porque a luz de Israel virá a ser como fogo. Isaías, capítulo 10, versículo 17. Fogo na Bíblia e no I Ching significa luz e iluminação, e ela compreendeu imediatamente o significado da mensagem. Hoje, estuda as leis da mente e do espírito e se sente muito feliz. 5. Um estudante chinês costuma manter frequentes diálogos com seu eu superior. Seu método é simples: Pai, vós sois infinitamente sábio. Revelai-me as respostas, guiai-me em meus estudos, dai-me sabedoria e compreensão. Muitas vezes, ele vê em sonhos todas as perguntas que lhe serão feitas nos exames. Ele recebe inspiração para interpretar as mensagens simbólicas do I Ching, o que lhe tem rendido muito dinheiro. 6. A prece é o desejo sincero da alma. O desejo é a causa de todos os sentimentos e ações. É o princípio da vida procurando se expressar através de nós. Acredite que o princípio da vida, criados de seu talento, também lhe proporcionará a oportunidade para expressá-lo. 7. Se você estiver desempregado, submeta-se à presença divina e decida tornar-se um canal aberto e receptivo para o poder infinito. Diga para você mesmo: Deus existe em mim sob a forma de harmonia, beleza, amor, paz, retidão, realização e abundância. Sei que é tão fácil para Deus se tornar essas coisas em minha vida como é se tornar um tufo de grama ou um cristal de neve. Se você tornar esse pensamento um hábito, todas as portas se abrirão para você. Tire seu pé da mangueira e deixe a água passar. 8. Se você pegar uma garrafa cheia de água suja e deixar cair água limpa, gota a gota, pelo gargalo desta garrafa, acabará com uma garrafa cheia de água limpa. Da mesma forma, se você se sentir amedrontado ou ansioso, medite nas grandes verdades do Salmo 27. Quando encher a mente com essas maravilhosas verdades, os pensamentos negativos serão neutralizados e destruídos, e você se sentirá em paz. Essa é a grande lei da substituição.